Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor, meu Deus e Pai, bendito seja o teu nome, Jeová. Tu és grande, tu és poderoso em nossas vidas. Muito obrigado, meu Pai, por essa manhã maravilhosa, por estarmos aqui nesse momento, nos confraternizando uns com os outros, um em um lugar e outro em outro, e tu és o Deus presente em nossas vidas. Que mesa linda, meu Pai, eu posso participar para dizer que tu és Deus, que tu és Senhor e tudo está nas tuas mãos. Obrigada por cada família representada nesse momento, Pai. Jesus, obrigado porque tu curou a tua filha, tu restabeleceu ela, Pai, e ela está conosco. Deus, que tu venha abençoar a vida da Ruth sempre, Pai. Deus eterno, que tu venha sondar o coração da mãe do Jamie, Pai. Toma ela nas tuas mãos, cobre ela com o teu sangue, Pai. Que prazer em vê-la nesse momento conosco, Pai. E te pedimos, Senhor, que tu seja nesta manhã, nos dando sabedoria divina, abrindo o nosso intelecto, Pai, para que possamos saber interpretar a tua palavra. Que deixa um chão sobre nós nesse momento. Que seja o teu falar sobre nós nesse momento, Pai. Deus, que tu, ó Senhor, repara cada um nesse momento nos seus lares, que não estão podendo participar de um devocional, seja ele aonde for, dentro da sua própria casa. Que tu venha despertar o povo a momento de estarmos despertando diante de ti, Pai. E aonde chegar esse devocional, aonde chegar esta oração, que seja o teu agir, Pai. Eu sei que tu estás à frente, pois tu és Deus, Pai. Nós estamos reunidos sabendo que tu estás conosco. Em nome de Jesus, Pai. Nós profetizamos a bênção nesta manhã, certo, da nossa vitória, Pai. Nos ajuda, Senhor, e nos orienta, pois sem ti nada somos e nada podemos fazer. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo, né? Bendito seja Amém. Deus. Nós temos aqui 29 versículos. E na minha Bíblia aqui está dividido em 1, 2, 3, 4 partes. Nós estamos em 1, 2, 3, 4, 5 com a câmera ligada. Algum de vocês não se sente confortável em ler hoje? Ou quem se sente? Fábio, não? Então, eu vou dividir aqui. A Marineide também não? Eu não tô com a minha câmera ligada e também não posso ler por causa que eu tô com um olho fechado. Eu ontem derrubei sabão dentro do meu olho e era sabão de sal. E ele tá fechado, ele machucou muito, então não posso ajudar ainda. Tá. Então, nós estamos aqui. Oi? Dividir em quatro partes aqui, consigo ler. Obrigado, Fábio. Então, faz o seguinte, lê do 1 ao 7, por favor. Lucas, você pode ler do 8 ao 11. Pai, você pode ler do 12 ao 17. Eu leio o restante aqui, amém? Apocalipse, capítulo 2, carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras,
tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos, e não o são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar a prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos Nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Carta à igreja de Esmina. Ao anjo da igreja em Esmina escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas afiliações e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenham medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte. E eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. E ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu conheço as tuas obras. E onde tu habitas, onde Satanás está assentado, e tu retens meu nome, e não negaste minha fé, mesmo naqueles dias em que Antipas foi o meu mártir fiel, e foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para cometerem fornicação. Assim também tem os que sustentam a doutrina dos Nicolaítas, a qual eu odeio. Arrepende-te, senão eu virei a ti rapidamente e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e escrito na pedra um novo nome, que nenhum homem conhece, senão aquele que o recebe. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Sei de tudo que você faz. Vi seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança, e observei como você tem crescido em todas as coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça seus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos.
Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecerem. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não conseguiram esse falso ensino, que não seguiram esse falso ensino. As verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vêm de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm, até que eu venha. Ao vitorioso, que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que o Espírito Santo de Deus nos revele aquilo que é Está pertinente ao oculto. nosso entendimento, que está oculto, e que venha transformar os nossos corações, a nossa alma, a nossa vida e a vida de todos aqueles que estão próximos de nós, para que sejamos instrumentos e testemunhas da glória de Cristo, de Deus, nosso Senhor. Amém? Amém. Antes de nós começarmos aqui a falar do segundo capítulo do livro de Revelação, eu comentei com vocês, uma vez eu dei um testemunho aqui para vocês. E hoje minha mãe está aqui e ela vai trazer mais detalhes desse testemunho. E eu acho que nada melhor que a gente abrir o devocional com um testemunho, né? Eu contei para vocês aqui no dia que minha mãe parou de fumar, definitivamente. E foi na igreja. E eu descobri hoje, numa conversa que nós tivemos muito agradável aqui durante a tarde, né, mãe? Que tá morrendo de vergonha aqui, mas ela me revelou detalhes que eu não sabia. E aí ela vai contar um pouquinho como é que foi essa obra, esse milagre que Deus fez na nossa vida, na vida dela, né, mãe? No primeiro dia que nós entramos na igreja, até então nós passamos por várias igrejas, por várias denominações. Nós tínhamos passado, nós pulamos de galho em galho, até o dia que Deus nos chamou e nos forçou a entrar na igreja. Quer falar, mãe, como é que foi? Boa noite. Um dia, me convidaram para ir na igreja, mas eu não quis. E falaram para mim que a igreja pedia muito dinheiro, muita coisa, aí eu não tinha dinheiro Entendi. para. Tem que colocar o microfone mais perto dela. Não estamos ouvindo ela. Tenta falar um pouquinho mais alto, né? E aí, Começa de novo, dona Rosa, que a gente não escutou a senhora falando. um dia eu fui na casa da minha mãe e lá tive um convite para ir para a igreja, mas eu não fui, porque começou a chover e eu tinha que ir para casa. Aí eu não fui para a igreja. Peguei as crianças e fui para casa. Daniel estava com 5 anos. Quando eu entrei no ônibus, me deu um toró, mas tão grande, que não tinha como eu descer no ponto. Desculpa. No ponto que eu descia, era bem em frente à porta da igreja.
E a hora que eu desci, estava chovendo muito, eu tive que entrar na igreja. Falei, vamos ficar aqui um pouquinho, a chuva parar um pouco. Aí entrei, a obreira mandou nós sentar. Eu falei, não precisa, eu vou ficar aqui na porta. Falou, não, senhora, entre, deixa as crianças sentar. Eu entrei, fiquei ali sentada. E o pastor estava fazendo uma oração, falou assim, quem fumar, traga o maço de cigarro aqui na frente. Eu vou fazer uma oração e a partir de hoje vocês não vão fumar mais. Aí, Quem não fumar? quem levasse o cigarro e ele ia fazer uma oração, aí ia parar de fumar. Aí eu não acreditei. E o James ficava me cutucando. Vai, mãe, vai, mãe. Eu falava, me deixa, eu não vou. Vai, mãe, o que adianta eu ir? Chegar ali fora, eu vou fumar de novo. Ele falou, mas vai assim mesmo. Aí eu falei, vai, senhora, ele está pedindo, vai, é um pedido do seu filho. Eu falei, tá bom, eu vou, por ir. Peguei uma cigarro e levei. Lá e tinha muito grande, uma pilha de cigarro. E eu fiquei ali. E o pastor falou assim, ó. Aí quando todo mundo foi, ele falou para fechar os olhos. E eu não fechei. Todo mundo fechou o olho e eu não. E ele disse, senhora, fecha os olhos. Eu fechava e abria. Aí ele fecha o olho e leva o pensamento em Deus. Aí de tanto ele insistir, eu fechei o olho. E fiquei ali. Todo mundo dado as mãos ali, fazer a oração. E ele veio e fez a oração na cabeça de todo mundo. E eu, num momento, eu falei assim, vou pensar em Deus. Aí levei meu pensamento a Deus. E quando eu levei meu pensamento a Deus, e ele fazendo aquela oração forte, eu me vi sozinha. Não tinha ninguém perto de mim. Era só eu e, sabe aqueles matos seco, quebrado assim, monte, aquele montão? Eu vi aquilo, e eu na frente daqueles mato quebrado, seco. E eu fiquei ali, me senti sozinha, sozinha mesmo. E eu fiquei firme ali. Aí, na hora que terminou a oração, que eu abri o olho, estava todo mundo no mesmo lugar. Eu falei, nossa, mas eu estava sozinha, por que eu estou aqui no mesmo lugar? Aí o pastor fez a oração, tudo, cada um foi para o lugar. E eu sentei lá e esperei a chuva parar. Quando a chuva parou, aí eu vim embora. Peguei na mão das crianças e vim embora. Aí briguei com o James. Falei, você vai ver, agora você vai atravessar a rua e vai comprar meu cigarro, porque eu não mandei você deixar meu cigarro lá. E eu orando. Aí ele, E eu mãe, você orando não lá. vai fumar mais. Eu falei, vou, que você não manda em mim. Eu vou fumar. Aí, quando a gente saiu, foi até na esquina, para ir para o ponto do ônibus, tinha um bar. Aí eu falei, você vai naquele bar comprar o cigarro. Quando eu cheguei, quando eu mandei ele ir atravessar com ele, aí o bar estava fechado. E eu falei, tudo bem. Aí ele deu risada. Aí eu falei assim, trouxa, em casa tem um pacote de cigarro. Aí fui para casa. Cheguei em casa, dei banheiro, dei janta e fui na cama. Aí falei, agora eu vou tomar um cafezinho e vou fumar. Aí tomei um cafezinho, peguei o cigarro e fui na área fumar. Eu não fumava dentro de casa, fumava na área. Aí quando eu acendi o cigarro, me deu uma tontura muito grande. Aí eu parei, joguei aqui e falei, porque esse cigarro aqui eu não gosto, eu gostava do outro. Aí deixei. Fui cuidar da minha vida, depois dormi. No outro dia, eu acendi o cigarro de novo, mas não consegui fumar. Aquilo me queimava e ficava tonta. Aí eu falei, é esse cigarro aqui, porque eu não gosto dele. Cheguei no serviço onde eu trabalhava, todo mundo podia fumar. Aí, chegando lá, eu falei para a menina, troca o cigarro comigo, porque esse daqui eu não tô me sentindo bem com ele, eu não estou gostando. Aí ela me deu o cigarro. E foi muito pior. E assim foi. Aí, de repente, eu não sentia vontade mais de fumar. Isso, quando fumava, eu não aguentava. Aí todo mundo fumava lá dentro. Então, eu não sei o que aconteceu, que teve um corte na empresa. Aí, meu nome foi o primeiro. Aí me mandaram embora. Aí eu chorei, mas eu chorei, porque falei, meu Deus, eu preciso trabalhar para dar comida para meus filhos. Fiquei chorando e fui para casa, mas eu não entendi que foi Deus que fez isso. Deus
que me tirou dali, porque todo mundo fumava, para mim não voltar a fumar. Aí eu fui para casa, fiquei um tempinho em casa, depois arrumei um outro serviço, foi bem melhor, e eu ficava em casa, cuidava deles e trabalhava. E aí, até hoje, não voltei mais a fumar. Mas nem senti vontade, tenho nojo. Não. Quantos anos a senhora fumou, mãe? Fumei muitos anos, desde os 12 anos até 35 anos, quando o Daniel nasceu. Até Olha, 35 anos. glória a Deus. Mais de 35, porque o Daniel estava com 5 anos quando eu parei. Mais de 35 anos, 40 anos fumando. É muito. O que eu achei, tem uns detalhes que eu não sabia que ela não conseguia fumar. Para mim, na minha cabeça, eu tinha, quantos anos? Eu tinha 11 anos, né? Acho que sim, uns 11 anos, porque o Daniel tinha 5. Eu tinha 11 anos, 11 para 12 anos. E eu me lembro que naquele dia, eu insistia, e falava com Deus assim, para ela ir, até que ela foi. E eu fiquei lá orando, sabe? O pastor fazendo oração e eu pedindo ali, acreditando mesmo que pediram, falei com Deus, sabe? Foi pela sua fé, porque eu fui assim, por isso. O que me chamou a atenção nesse testemunho é que eu lembro que meu pai também contou um testemunho quando ele comprou a casa. Eu não queria. Até o testemunho do carro também, ele estava fugindo. E Deus estava buscando ele. E a mesma coisa aconteceu com a minha mãe, ela não queria, mas ela foi lá. E Deus a libertou, a livrou desse vício maldito, salvou ela, né? Isso é maravilhoso, né? Porque Deus ouve a nossa oração, Ele vê o nosso esforço. Ali eu vi tem muito mais, muitas coisas boas que Deus fez na minha vida, na nossa vida. É, Né? verdade. Muitas. Então, assim, esse detalhe de que ela tentou fumar e não conseguiu, eu não lembrava mais, assim. Nossa, eu tentei uma semana, não consegui mais. Esse detalhe também do emprego, eu não sabia. Todo mundo podia fumar lá dentro, né? Todo mundo podia fumar. Olha só. Aí Deus me tirou. Eu achei que, não sei por que ele me mandou embora. Aí eu fiquei preocupada, chorei e tudo. Mas depois, olha, Deus deu uma desculpa. Daniel tinha quebrado o braço e levei Daniel no médico e eles não aceitou o atestado. Aí me mandou embora. Mas eu não sabia que aquilo era Deus que estava me tirando daquele lugar que era uma chaminé só. Todo mundo fumava. Ai, É, Deus do céu. Glória a Deus. O que chama mais atenção nisso daí, James, não é nem a questão de eles não quererem, do seu pai ter a resistência de não querer ir lá cumprir e fazer lá, né, o rapaz ter oferecido o carro para ele, ele ter se acanhado, se envergonhado e não querer ir, ou a sua mãe de, né, porque aquilo dava prazer para ela e ela não queria se entregar. Mas o que mais me chama a atenção ali, ó, é aquela parte de Tiago aqui que a gente fala, ó, não tendes porque não pedes, pedes e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjar em vossos prazeres. Você pediu e com fé, e não foi para desejo pessoal, foi para algo bom. Né? E Deus te ouviu, né? E entregou, né? A mesma coisa o seu pai quando pediu, né? Ele pediu com fé e não era para o próprio umbigo, né? Era para algo que agradava a Deus, né? E aí, mesmo sua mãe querendo continuar a fumar, ela não conseguia, né? Deus foi lá e colocou uma trava na qual, né, a vontade dele, né? O seu pedido, né? Ou seja, ele selou, né, o seu pedido, né? E será realizado, né? cara, minha mãe, eu brigava com ela porque ela fumava e eu pedia para ela parar de fumar todos os dias. Ela falava, não vou parar porque eu não quero. Problema meu. Eu não quero para ver, eu gosto de fumar. Eu não quero. Eu não quero. Ela não queria. Ela adorava isso, era um vício. E isso, cara, se foi, assim, como Passo de é, mágica. é Foi maravilhoso, rápido. né? Isso, Saí da igreja até hoje, graças a Deus, nunca mais fumei. primeira vez que Nem nós sinto entramos na vontade. igreja, cara. Foi a primeira vez, embaixo de chuva. Eu não sabia desse detalhe.
Eu não tinha essa percepção de que era a primeira vez que a gente estava indo na igreja. Ela falando, eu lembrei, mas eu não tinha essa noção, sabe? Então a gente saiu da casa da minha avó, eu me lembro que a gente saiu da casa da minha avó e que nós chegamos num determinado ponto onde a gente descia para pegar um outro ônibus. Ali nós entramos na igreja, mas eu não sabia que era por causa da chuva, ou seja, Deus Muita mandou a chuva, chuva para a gente muita chuva. entrar ali. Era um toró, né? Foi muita chuva. Nós entramos na igreja ali, tinha uma campanha, tinha, cara, muitos maços de cigarro assim no altar, muitos, Dava quase uma muitos. caçamba. Imagino que muita Maravilhoso. gente deve ter entrado nessa chuva aí, né? Foi uma caravana. Deus mandou ali. Falou, vamos encher a igreja hoje. Às vezes ele para a chuva, às vezes ele manda a chuva, né? Eu saí e não estava chovendo nem um pouquinho. Glória a Vê como Deus Deus. Glória a Deus mesmo. Glória a Deus. Você Sim. vê como Deus ama a alma. A senhora é muito especial. E olha o que Deus fez com a senhora. Deus lhe deu até uma visão, se a senhora saber o que é uma visão. Deus lhe mostrou ali, a senhora a senhora estava em meio a muitas pessoas dentro da igreja. Mas Deus deu uma visão real para a senhora, mostrando a senhora sozinha ali, era a senhora e Deus. E Eu, aqueles galhos secos ali, seria todos os cigarros que Deus ia queimar na vida daquelas pessoas, aqueles galhos secos, Deus ia queimar tudo. E Deus tudo fez com que a senhora saísse dali com nojo, sem perceber que estava já com nojo do cigarro. É tanto que a eu, senhora queria forçar seu filho e comprar cigarro. E Deus, quando Ele quer, Deus ele faz. E quando a pessoa está ali, Deus sabia da sua necessidade. Deus ele sabe as nossas necessidades. E Ele sabe também, hoje, ontem foi muito forte lá na igreja, foi uma bênção. E tudo isso que estamos vivendo hoje é Deus falando para mim, para todos quantos estão aqui nesse momento, que o pedir a Deus é tremendo. E quando você pede com fé, crendo, você recebe. O seu filho pediu a Deus, ele não tinha noção do pedido dele para Deus e a resposta de Deus para ele, que ele era apenas uma criança. Mas ele, por amar a senhora, sabia que aquilo ali era um mal, que estava fazendo um mal para a senhora. E daí Deus vai lá. Deus é lindo, Deus ele faz tudo no momento certo, na hora certa. E eis aí esse testemunho vivo e o inimigo bata de retirada, porque quando a gente conta um testemunho, ele fica furioso lá adiante, perto da gente não, porque Deus está aqui para confirmar esse testemunho lindo da senhora, que Deus lhe abençoe sempre, e a senhora deixou de usar o cachimbo do capeta, ou seja, o cigarro do demônio. Deus fez com que a senhora deixasse de usar. E glória a Deus pela vida do Jamie, glória a Deus pela vida de cada um. O Lucas está dando uma risadinha ali de lado, mas é assim mesmo, porque Deus é Deus. E aleluia. Pronto, falei. Glória a Deus. ele quis mostrar para mim que eu entrei sem acreditar, joguei aquele cigarro lá sem acreditar, com dó de jogar. E eu não queria fechar o olho, e ele mostrou: você vai fazer, você vai ser minha. Você vai jogar isso aí, vai crer. E ele Glória a fez Deus. eu ver os maços de cigarro, uns matos quebrados, que seco. Não vê ninguém. E aí? Deus age, Glória a né? Deus. E faz quebrar a incredulidade, né? Que além de curar a senhora, ele não curou só o cigarro, né? Ele quebrou a incredulidade, né? E fez com que Exatamente. tanto você como o James, né, pudesse ver o poder de Deus e falar, ele existe, né? Eu creio, né? Verdade. E tem muitas coisas que ele fez por mim. Nossa, muitas maravilhas. Glória a Deus. Agora, coincidentemente, aos 11 anos você tinha, né, James? Foi a idade É, que a gente se encontrou, né, irmão? Foi, né? Foi foi, uma essa foi amizade feito. maravilhosa, né? Mas deixa Glória a eu fazer Deus. uma pergunta aqui. É, você entrou ali na igreja aquele dia ali e entrou, foi lá na frente, o pastor orou pelo seu vício.
Mas Exatamente. e aí, o aceitar Jesus? Quando foi que aconteceu? Ou já tinha acontecido na sua vida? Não, Porque, aí pelo que eu sei, eu Rosa, a continuei. dona Antônia era uma crente assim fervorosa, era uma mulher de Deus assim que eu quando falo o nome dela me treme, sabe? E sua irmã também, aquela que Alice, partiu, isso, a Nice, né? é. E você não era assim tão Não, fervorosa. eu não. Eu ia na igreja católica, mas ia por ir. Levava os meninos, ia por ir. Mas não tinha nada, não tinha aquela fé que eu tenho hoje. Aí continuei indo, depois de um tempo me batizei e continuei, e estou até hoje. E não sinto vontade de sair da igreja, continuo lá. E tudo que muita gente falava da igreja, eu lá, presenciando, eu vi que não era nada daquilo que o povo falava. E eu continuei, porque eu vou lá buscar Deus. Não vou buscar o homem, nem quem está perto de mim. Eu só vou buscar Deus. E continuo lá, e eu gosto, eu me sinto bem. Glória a Deus, né? Você vê que quando a gente vê como Deus, ele é maravilhoso, né? Até quando a gente não quer, ele nos faz bem. Exatamente. O amor dele por nós é tão maravilhoso e ele nos ama tanto. Nós temos que fazer tudo por Deus. Nós temos que acreditar e entregar de fato nossa vida e nos livrarmos das ilusões desse mundo aqui, das distrações. E esse livro de Revelação, ele é um livro controverso. É um livro complexo de se estudar. Tem tem algumas teorias. Tem pessoas que acreditam que o livro de Apocalipse é um livro pretérito, que fala do passado, que as coisas que estão escritas aqui já aconteceram. Tem pessoas que acreditam que o livro de Apocalipse foi escrito para as coisas que são vindouras, o que está por vir. E tem pessoas que acreditam, em outra linha de teólogos que entendem que o Apocalipse fala tanto do que passou, quanto do que está por vir, quanto do que acontece hoje. No meu entendimento, essa terceira linha faz mais sentido. E, e eu queria colocar aqui para vocês um- uma introdução sobre o livro de Apocalipse. Eu acho que a gente vai ter que fazer continuar amanhã esse devocional, mas eu gostaria de compartilhar com vocês esse aqui, para a gente estar um pouquinho na mesma página. Tudo bem? Pode ser? Se todos estiverem de acordo, eu gosto muito desse site. Eu já trouxe aqui para a gente uma vez. Deixa eu compartilhar aqui. Bible Project. Eu aprendo bastante com. O livro da revelação de Jesus. O autor desse livro, cujo nome original não é Revelações, é nomeado no começo. Foi escrito por João, que poderia se referir ao discípulo amado que escreveu o Evangelho e as cartas de João, ou poderiam ser um João diferente, um profeta judaico messiânico que viajou e ensinou na igreja primitiva. Seja qual for o João, ele deixa claro no parágrafo de abertura que tipo de livro ele escreveu. Ele chama isso de revelação, ou apocalipse. A palavra grega é apocalipsis, e se refere a um tipo de literatura muito conhecida dos leitores de João, proveniente de escrituras hebraicas e de outros textos judaicos populares. Apocalipse relata os sonhos e visões simbólicas de um profeta que revelam a perspectiva celestial de Deus sobre a história e os eventos atuais, de modo que o presente pudesse ser visto à luz do resultado final da história. E João diz que esse Apocalipse é uma profecia,
o que significa que é uma palavra de Deus falada através de um profeta ao povo de Deus, geralmente para avisá-los ou confortá-los em tempos de crise. Ao chamar esse livro de profecia, João diz que é a tradição dos profetas bíblicos e leva sua mensagem ao clímax. E essa profecia apocalíptica foi enviada para pessoas reais que João conhecia. O livro começa e termina como uma carta circular que foi enviada para 7 igrejas na antiga província romana da Ásia. Agora, 7 é um número significativo para João. É um símbolo de plenitude baseado no ciclo de 7 dias sabáticos no Antigo Testamento. E João envolveu o número 7 em cada parte desse livro. Agora, com essa abertura, João nos deu uma orientação clara sobre como ele quer que entendamos esse livro. Apocalipses judaicos eram comunicados através de imagens e números simbólicos. Não é um código secreto que prevê o fim do mundo. Em vez disso, João usa constantemente esses símbolos que são extraídos do Antigo Testamento e espera que seus leitores saibam o que os símbolos significam ao procurar os textos que ele está aludindo. Além disso, o fato de ser uma carta significa que João está realmente abordando as situações dessas igrejas no primeiro século. E assim, embora esse livro tenha muito a dizer aos cristãos das gerações posteriores, o significado do livro deve primeiro ser ancorado no contexto histórico do tempo local e público de João, o que nos leva à primeira seção do livro, a mensagem de Jesus às 7 igrejas. João estava exilado na ilha de Patmos e ele teve uma visão do Jesus ressuscitado sendo exaltado como o rei do mundo. E ele estava em pé entre 7 luzes acesas. E João disse que isso é um símbolo das 7 igrejas na Ásia Menor que foram adaptadas do livro do profeta Zacarias. E Jesus começa a abordar os problemas específicos que cada igreja enfrenta. Algumas estavam apáticas devido à riqueza e à afluência. Outras estavam se comprometendo. Seu povo ainda estava comendo refeições de rituais a outros deuses e dormindo em templos pagãos. Mas outros entre as igrejas permaneceram fiéis a Jesus e estavam sofrendo perseguição e até violência. E Jesus avisa que as coisas vão piorar. Há uma tribulação sobre as igrejas que as forçará a escolher entre o comprometimento ou a fidelidade. Na época de João, o assassinato de cristãos pelo imperador romano Nero tinha passado e a perseguição aos cristãos pelo imperador Domiciano provavelmente estavam em andamento. E assim, a tentação era negar a Jesus, seja para evitar a perseguição ou simplesmente para se juntar ao espírito da era romana. E Jesus os chama de volta à fidelidade para que eles possam superar, ou literalmente, conquistar. E Jesus promete uma recompensa para todos os que conquistarem. Cada recompensa é tirada diretamente da visão final do livro sobre o casamento do céu e a terra. E assim, essa sessão de abertura estabelece a tensão da trama principal que conduzirá ao enredo nesse livro. Será que o povo de Jesus aguentará? Será que eles herdarão o novo mundo que Deus lhes reservou? E por que a fidelidade a Jesus é descrita como conquistadora? O resto do livro é a resposta de João. Depois disso, João tem uma visão da sala celestial do trono de Deus e a descreve com imagens tiradas de muitos profetas do Antigo Testamento. Deus possui criaturas e anciãos ao seu redor que representam toda a criação e as nações humanas. E eles estão dando honra e fidelidade ao único Criador verdadeiro de Deus, que é Santo, Santo, Santo. Na mão de Deus está um pergaminho fechado com 7 selos de cera. Simboliza a mensagem dos profetas do Antigo Testamento e o pergaminho selado das visões de Daniel. Estes são todos sobre como o reino de Deus existirá aqui na terra completamente como no céu. Mas acontece que ninguém é capaz de abrir o pergaminho, até que João ouve sobre alguém que pode. É o leão da tribo de Judá e da raiz de Davi. Ele pode abri-lo. Estas são descrições clássicas do Antigo Testamento do rei messiânico, que traria o reino de Deus através da conquista militar. Agora, isso é o que João ouve, mas o que ele vê não é um rei leão agressivo, mas sim um cordeiro sacrificado e sangrento que está vivo, parado ali, pronto para abrir o pergaminho. Agora, esse símbolo de Jesus como cordeiro morto, isso é crucialmente importante para a compreensão do livro. João está dizendo que a promessa do Antigo Testamento do futuro reino vitorioso de Deus foi inaugurada através do Messias crucificado. Jesus venceu os seus inimigos, morrendo por eles, como o verdadeiro cordeiro da Páscoa, para que pudessem se redimir. Por causa da ressurreição, a morte de Jesus na cruz não foi uma derrota, mas sim a sua entronização. Foi a maneira como ele conquistou o mal. E assim, essa visão conclui com o cordeiro ao lado do que está sentado no trono. E juntos eles são adorados como o único e verdadeiro Criador e Redentor. E o cordeiro morto começa a abrir o pergaminho. É um símbolo da sua autoridade divina para guiar a história até a sua conclusão. O que nos leva à próxima sessão do livro, os 3 ciclos dos 7. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. E cada Gente. ciclo, lá
relata o reino e a justiça de Deus vindo aqui na terra como no céu. Agora, algumas pessoas pensam que os 3 conjuntos de 7 juízos divinos representam uma sequência literal e linear de eventos que aconteceram no passado ou poderiam estar acontecendo agora, ou ainda acontecerão no futuro quando Jesus voltar. Mas observe como João uniu todos os 7. As últimas 7 taças saem da 7ª trombeta e do 7º selo. E as 7 trombetas emergem do 7º selo, como as bonecas matrioscas, cada 7ª continha as próximas 7. Observe também como cada uma das séries de 7 culmina no juízo final e elas têm conclusões correspondentes. Portanto, é mais provável que João esteja usando cada conjunto de 7 para descrever o mesmo período de tempo entre a ressurreição de Jesus e o futuro retorno, de 3 perspectivas diferentes. Então o cordeiro morto começa a abrir os primeiros 4 selos do pergaminho. E João vê 4 cavaleiros. É uma imagem do livro de Zacarias, capítulo 1. E eles simbolizam os tempos de guerra, conquista, fome e morte. Em outras palavras, um dia tragicamente normal na história humana. Então, o 5º selo descreve os mártires cristãos assassinados diante do trono celestial de Deus. E o grito de seu sangue inocente sobe diante de Deus como fumaça do altar do incenso. E eles são instruídos a descansar, porque mais cristãos ainda estão para morrer. Não nos disseram o porquê, mas nos dizem que não durará para sempre. O 6º selo é a resposta final de Deus ao seu grito. Ele traz o grande dia do Senhor, que foi descrito em Isaías e em Joel. E as pessoas da terra gritam: quem é capaz de suportar? Então, de repente, João faz um intervalo para responder essa pergunta. João vê um anjo com um anel de sinete vindo para tocar uma marca de proteção nos servos de Deus que estão suportando toda essa dificuldade. E ele ouve o número daqueles que são selados, 144.000. É um censo militar como o do livro de Números, capítulo 1. Existem 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel. Agora, preste atenção. O número desse exército é o que João ouviu, assim como ele ouviu sobre o leão conquistador de Judá. Mas em ambos os casos, o que ele viu então foi o surpreendente cumprimento daquelas imagens militares em Jesus, o Cordeiro morto. Então, quando ele vê esse exército messiânico do reino de Deus, é composto de pessoas de todas as nações, cumprindo a antiga promessa de Deus a Abraão. É esse exército multiétnico do Cordeiro que pode estar diante de Deus, porque eles foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. E agora eles são chamados para conquistar, não matando seus inimigos, mas sim sofrendo e testemunhando como o Cordeiro. Depois disso, o 7º e último selo é quebrado. Mas antes que o pergaminho seja aberto, as 7 trombetas de advertência emergem e o fogo é tirado do altar do incenso. Simboliza o grito dos mártires e é lançado na terra, trazendo o dia do Senhor à sua conclusão. Agora, com as 7 trombetas, João recua e reconta a história novamente, dessa vez com imagens da história do Êxodo. Assim, as primeiras 5 explosões de trombeta repetem a praga enviada ao Egito. Então a 6ª trombeta solta os 4 cavaleiros que vieram dos primeiros 4 selos. Mas então, João nos diz que, apesar de todas essas pragas, as nações não se arrependeram, assim como o faraó não fez na história do Êxodo. Assim, parece que o julgamento de Deus não fará com que as pessoas se arrependam antecipadamente. Então João pausa a ação novamente com um outro intervalo. Um anjo traz o pergaminho não selado, que foi aberto pelo Cordeiro. E assim como Ezequiel, João é instruído a comer o pergaminho e depois proclamar a sua mensagem às nações. Finalmente, o pergaminho do Cordeiro está aberto e agora vamos descobrir como o reino de Deus virá aqui na terra. O conteúdo do pergaminho é escrito em 2 visões simbólicas. Primeiro, João vê o templo de Deus e os mártires junto ao altar, e é instruído a medir e separá-los. É uma imagem da proteção tirada de Zacarias, capítulo 2. Mas então, as cortes externas da cidade são excluídas e são pisoteadas pelas nações. Agora, alguns pensam que isso se refere literalmente a uma destruição de Jerusalém, que aconteceu no passado ou que acontecerá no futuro. Mas é mais provável que João esteja seguindo a tradição de Jesus e dos apóstolos, que usaram o novo templo como um símbolo para o novo povo da aliança de Deus. Nesse caso, esta é uma imagem como os seguidores de Jesus podem sofrer perseguição pelas nações, mas essa derrota externa não pode tirar sua vitória através do Cordeiro. Essa ideia é expandida na 2ª visão do pergaminho. Deus nomeia 2 testemunhas como representantes proféticos para as nações. Mais uma vez, algumas pessoas pensam que isso se refere literalmente a 2 profetas que aparecerão um dia no futuro, mas João os chama de castiçais, que é um de seus símbolos claros para as igrejas. Portanto, essa visão é mais provável sob o papel profético dos seguidores de Jesus que devem assumir o manto de Moisés e Elias e chamar nações e governantes idólatras para retornarem ao único e verdadeiro Deus. Mas de repente uma fera horrível aparece. Lembre-se de Daniel capítulo 7. E a fera conquista as testemunhas e as mata.
Mas então Deus as traz de volta à vida e vindica as testemunhas diante de seus perseguidores. E o resultado final é que muitos entre as nações finalmente se arrependem e dão glória ao Deus Criador no dia do Senhor. Agora pare. Pense nas histórias até agora. As advertências de Deus através dos selos e através das trombetas não geraram arrependimento entre as nações, assim como as pragas do Êxodo apenas endureceram o coração do faraó. Mas o Cordeiro conquistou os seus inimigos, amando-os, morrendo por eles. E agora, a mensagem do pergaminho do Cordeiro revela a missão de seu exército, a igreja. O reino de Deus será revelado quando a nação ver a igreja imitando o sacrifício amoroso do Cordeiro, não matando seus inimigos, mas sim morrendo por eles. É a misericórdia de Deus mostrada através dos seguidores de Jesus que levará as nações ao arrependimento. E essa afirmação surpreendente é a mensagem do pergaminho aberto que João colocou no centro exato de todo o livro. Depois disso, a última trombeta soa e as nações são abaladas quando o reino de Deus vem aqui na terra, como no céu. Então, agora sabemos como a igreja dará testemunho das nações e herdará a nova criação. Mas quem foi aquele animal terrível que travou guerra contra o povo de Deus e como se desenrolará toda a história? João nos dirá isso na segunda metade do livro de Apocalipse. Vou interromper aqui, e aí, quem achar interessante depois, eu vou mandar o link. E se alguém tiver curiosidade, pode assistir de novo ou assistir a segunda parte, que também é bem interessante. Eu gostaria de... Revelação de Jesus dada a João o profeta. Opa, No só um primeiro minutinho. vídeo, Eu gostaria de ter Ô, James, mandado... um minutinho só. Eu vou me ausentar por alguns momentos, que eu preciso levar uma vizinha minha que está com cólica de rim. Ligou aqui agora para mim, com fortes dores. Eu vou levar ela no posto de saúde. Amém. Me dá Boa sorte, licença, João. tá? Com Deus. Até amanhã, Samara. A gente gostaria de ter colocado isso aqui antes no primeiro ali, para a gente desmistificar um pouquinho, né, sobre o que fala esse livro de Apocalipse, ter um pouco mais de entendimento, porque ele é cheio de simbologias, e essas simbologias, pelo que eu tenho visto, hoje eu estudei um pouquinho sobre isso, tem muitas idiosincrasias, muita coisa que está relacionada ali aos costumes da época, e não é de um entendimento tão fácil, né? Então, acho que esse tipo de material, ele pode nos ajudar no nosso estudo. A gente já está no final aqui, mas eu gostaria de trazer, pelo menos destacar aqui o comecinho, onde fala da tolerância que não tolera os perversos. Né? Sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo e a sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são. Descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. E todo o livro do Apocalipse vem falar também sobre esse sofrimento que os cristãos vinham passando por seguir a Cristo. Hoje, na sociedade onde vivemos, nós temos liberdade para adorar a Deus, nós temos liberdade para servir a Cristo, para falar da nossa fé, e nós somos privilegiados por isso, porque nem sempre foi assim. Em contrapartida, nós sofremos outros tipos de pressão, que é a discriminação, que é o afastamento de pessoas que a gente ama. Nós, como seres humanos, temos a necessidade da aceitação e muitas vezes somos rejeitados. E isso dói. Isso não deixa de ser um tipo de sofrimento que nós passamos. Muitas vezes nós nos vemos, como no testemunho aqui, sozinhos diante de um mundo tão diferente daquilo que acreditamos. Mas a perseverança e a fidelidade, ela é essencial.
E esse livro fala muito sobre a fidelidade. E Jesus nos trouxe isso como exemplo. Fidelidade. E eu anotei aqui que Jesus foi fiel até a morte. Ele foi fiel a Deus. Ele fez tudo o que Deus mandou. E mesmo diante da morte, ele permaneceu fiel por amor a Deus, por obediência a Deus e por amor a nós. Ele viveu na prática o que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E foi dessa forma, sob esses princípios, ou sob esses valores, que ele aprendeu a obediência, como diz a palavra, e morreu na cruz por nós. Então, dessa forma, Jesus venceu o pecado. Jesus venceu a morte. Jesus nos redimiu. E ele nos ensinou, por exemplo, como é que devemos agir, como devemos proceder. Mas não sendo nós, como Jesus, perfeitos e puros, tem uma saída, que é Ele. Ele é a porta, Ele é o caminho, é o arrependimento. O arrependimento que nos leva à salvação, que nos leva ao amor, né? Que nos leva a Jesus Cristo. Então, esse é o livro revelado por Jesus Cristo, nosso Salvador, para nos trazer não só uma mensagem de temor. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Mas esse livro traz também esperança. E ele nos revela o que está guardado por nós. E ele nos incentiva aqui, nos incita a sermos persistentes, a buscarmos. E assim como nós vemos milagres todos os dias, ele nos fortalece. Então, que nós tenhamos isso vivo em nossos corações e estejamos ligados na videira, né? Para que a gente possa viver essas maravilhas que traz o livro de Revelação e estejamos junto com o Pai. Esse livro aqui deve nos trazer, para nós, né, que estamos nessa caminhada, nos trazer paz e alegria, porque é um livro de... sempre no final aqui a gente vai ver que no final, após a exortação, ele traz uma mensagem de vitória, ele traz uma mensagem de mais que consolo, sabe? Ele nos traz a certeza de que nós teremos uma recompensa por esse sofrimento, por essa abdicação que nós temos dos desejos da carne todos os dias, daquela, quando nós vencemos o desejo de egoísta de algo que queremos só para nós, que vai beneficiar só a nós, quando nós jejuamos, seja por comida ou por algo que a gente gosta, para honrar a Deus. E a recompensa vem em seguida. É disso que trata esse livro. E é isso que a gente vai ver aqui nos próximos dias. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Queria abrir aí para vocês falarem um pouquinho também e a gente continua amanhã, pode ser? Tá ótimo. Alguma coisa? Não. Acho que a gente tem que fazer dessa forma mesmo, a gente tem que ir com calma nesse livro, porque acho que senão a gente vai deixar escapar algumas coisas e tem muita coisa interessante aqui que a gente pode ir mais a fundo.
Por exemplo, essa questão do que ele menciona Jezabel aqui, ela era uma rainha, né? Tem muitas coisas interessantes que dá para tirar só desse nome aí. A gente vai voltar nesse capítulo, né, James? É só a primeira igreja ali, né? Tá Isso. bom. Ontem teve algo muito interessante assim que aconteceu aqui em casa, porque é, você passando esse vídeo, ele fala muito, e foi muito legal, né? Porque ele mostrou ali, Deus vem o tempo todo tentando dar chances pra gente, né? E tem um trecho aqui do segundo capítulo que ele até fala da própria Jezebel que o Lucas falou. Olha, eu fui dando chance para ela, dei chance, mas agora acabou, né? Acabou, né? Limite, né? E você passando o vídeo ali, mesma coisa, né? Deus foi dando chance para a humanidade, foi dando chance, chegou um momento, a humanidade continuou negando ele, mas assim mesmo lá na frente ele falou, vou dar mais uma, mais, vou tentar de novo, né? Vou tentar de novo, né? O tempo todo ele chamando ao arrependimento, né? Ao arrependimento, né? E tendo misericórdia conosco, né? O tempo todo, né? Tendo misericórdia com a gente o tempo todo. E ontem foi engraçado porque eu estava sentado com meu filho estava um pouco emburrado, né? E aí eu tentando, né, ajudá-lo, né? E aí ele virou para mim e falou assim, falei, pode falar, o que está acontecendo, filho? Conversa, fala, né? E ele falou assim, depois de um tempão, né? Criança, né? Fala, eu não confio em você, né? Porque não, se eu falar, você vai brigar comigo, né? Mas por que você está falando isso? Ah, porque teve outras vezes, foi assim, foi assado, foi assado. E ele foi falando várias coisas, várias mágoas que tinha no coração dele, né? Que, coisas que, às vezes, a gente, como pai, tentando educar o filho, né? A gente acaba magoando os filhos, porque ora ou não satisfaz a vontade dele, ou ora a gente passa do limite também e acaba, né? Colocando a mão um pouco mais pesada do que deveria nas palavras aí. E, e aí, assim, a reflexão, e eu vim ali pedindo para Deus ali que ele, né, me iluminasse, ele me desse as palavras corretas para que eu pudesse instruí-lo ali, né? E a nossa conversa ali foi muito focada nisso, sabe? Focada na questão da misericórdia, né? E olha, talvez você não saiba, né? Porque você ainda não passou por isso, mas quando eu também tinha a sua idade, eu achava que os meus pais eram perfeitos, né? Os meus pais sabiam o que teria que ser feito e tudo que eles fizessem que não fosse perfeito, que fosse desagradável a mim, fosse porque eles eram maus comigo, né? Mas na verdade não, é porque a gente não sabe o que fazer, né? A gente também está aprendendo, a gente também é imperfeito, né? Mas o que Deus vem chamar a gente nesse ponto é que a gente tenha misericórdia um do outro, né? Que você tenha misericórdia, tenha piedade do seu pai, porque o seu pai também vai errar, né? Você tenha piedade dos seus avós, porque seus avós também erraram com seus pais, né? E hoje você vê seus avós que são tão bonzinhos com você, seus avós não foram assim sempre, né? E teu pai também não foi assim sempre, né? Porque o teu pai também já teve 14 anos, né? Como você tem hoje. E você também não vai ter 14 anos sempre. Você sempre vai ser melhor, sempre vai evoluir. Então, né? Deus queira que eu, né, tenha o coração bondoso que seus avós têm hoje, né? E que você também possa ter lá na frente, né, a percepção que seu pai hoje está tendo, né? Mas que a gente tenha misericórdia, porque e perdoar o outro, né? Perdoa, perdoa. O que Deus vem trazer para a gente é que a gente entenda que nós estamos aqui por um propósito, né? Os nossos erros são propositais. Deus não colocou a gente aqui para errar à toa, né? Ele colocou aqui para a gente aprender a ser misericordioso, pra aprender o que é amor, né? Aprender a olhar para o próximo com uma perspectiva de imperfeição, não de perfeição, né? Então, que a gente possa olhar para a gente também e nos perdoar quando a gente erra, né? E perdoar o outro quando o outro erra. Então, toda vez que o outro errar com a gente não tem um olhar de julgamento cruel, mas que a gente tem um olhar misericordioso, piedoso, né? Que a gente sabe que o outro está fazendo o melhor dele, né? E que a gente também erra, que a gente também é vítima desse processo. Então, quanto mais cedo a gente puder trazer essa percepção para a nossa vida, né?
mais sabedoria a gente vai adquirindo e mais alto na montanha a gente vai subindo, né? Então, e glória a Deus, 14 anos de idade, com 10, com 8, né, seja a idade qual for dos nossos filhos, né, a gente poder trazer essa percepção, porque através da palavra a gente vai tendo essa revelação, né, e poder trazer essa percepção, né, para o nosso meio, né, não só entre as crianças, mas entre os adultos também, né, porque com essa percepção a gente é apoderado a poder transbordar mais amor onde a gente está, né, porque ao invés do julgamento, ao invés daquela, né, da força pesada, da palavra, né, com raiva, ou ira, ou amargura, ou né, seja qual for, né, que a que não vem de Deus, né? E a gente sabe que toda má palavra não vem de Deus, né? Então, o que Deus quer da gente é isso, é misericórdia, amor, né, ternura, que a gente possa, né, e compreender que não é à toa que esses desafios, né, estão aqui, que a gente passa por tudo isso, né? Então, ele tem um propósito, né? Diz a Deus, e ele saiu dali assim, tão feliz, né? Me amando, me abraçando e né, podendo me perdoar, né? Podendo me entender, né? E aí eu falei para ele, falei, filho, eu não sei o que que é que você não queria me falar, mas eu espero que essa palavra que papai, né, que Deus aqui colocou para gente, que está conversando sobre isso, possa trazer luz e possa, né, te ajudar a curar, né, seja lá o que você tem para, né, te ajudar aí na sua caminhada, né? E não tenho dúvidas que Papai do Céu, né, iluminou a nossa conversa ali, né? Eu tenho certeza que isso vem de Deus, né? Isso realmente vem de Deus, né? Não são palavras de contenda, não são amarguras, não são eu entrar, colocar meu filho num psicólogo para ele ficar se vitimizando e me acusando, né? Porque na maioria das vezes, grande parte das vezes, é isso que acaba acontecendo dentro de um trabalho como terapeuta, né? É a gente se vitimizar, a pessoa se vitimizar e acusar o outro, né? E a gente utilizar os erros dos outros como desculpa para a gente continuar errando também, né? Então, é a gente conseguir ter uma percepção, né, mais alinhada com o reino de Deus, assim, né? E aí, glória a Deus, porque esse capítulo vai falar sobre isso, né? Sobre sobre arrependimento, né? Sobre misericórdia, né? E a gente tem muito a aprender com ele. Amém, amém, Fábio, é isso mesmo. Glória a Deus, Bom, né? mas você vê os frutos do Espírito Santo, né, Fábio? Você vê que numa situação dessa, não digo que você faria isso, mas algumas pessoas, às vezes, o filho confrontando dessa forma, deixaria o orgulho tomar conta, né? E aí não entenderia que aquilo ali é um pedido de socorro, né? E de ajuda. E você vê os frutos do Espírito Santo, você ali tendo seguimento para lidar com a situação. Glória a Deus. Foi isso mesmo que eu falei com ele, Lucas, porque a gente não é perfeito, né? Nós, com os pais, nós erramos muito, né? E eu já estive nessa posição e assim, não digo que não sou perfeito, né? Pode ser que lá na frente eu me torne a tomar aquela posição de orgulho novamente, né? E tenho que voltar ao arrependimento, e faz parte da jornada, né? Mas o mais importante, que nem eu coloquei para ele, o papai tem buscado, né, a ser, né, um pai melhor, né, uma pessoa melhor, né, e compartilhar isso com você, porque muitas vezes, antigamente, o pai se abrir ao filho, né, dessa forma e ser sincero e mostrar que também é frágil, era visto como algo errado, né? Como algo que não estaria sendo edificante para os filhos, né? Estaria trazendo medo e incerteza para o filho, né? Em relação ao pai, então estaria mostrando uma fraqueza para o pai. Então o pai sempre tinha aquela visão, aquela visão que ele tinha que ser sempre duro, né? Sempre forte, né? Ele não poderia mostrar fraqueza, porque se ele mostrasse fraqueza, isso estaria sendo ruim para a família dele, né? E hoje a gente tem né, uma visão de que não é bem assim, né? A gente tem que ser honesto, tem que ser verdadeiro, né? A gente tem que se humilhar também, tem que pedir desculpa, tem que pedir perdão, né? Glória a Deus que Deus, né, vem tocando o coração da gente e fazendo essa transformação, né?
Aleluia. Com certeza. Amém. Voltamos amanhã, então, aqui no 2. Amém. Oração, irmão. Alguém sente no coração de orar? Queria orar. Pode ser? Amém. Pai amado, Senhor Jesus Cristo, Pai, obrigado, Senhor, gratidão por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor, por todas as revelações, por tudo que o Senhor tem trazido, Pai, aos nossos corações, pela cura, Senhor, pela cura, Senhor, cura das nossas emoções, transformando a nossa alma, Senhor, que a gente possa realmente entender, Pai, entender o seu propósito, Senhor, entender o nosso propósito aqui nessa terra, nessa vida, Senhor Jesus. Que nós possamos, Pai, através do seu amor, Senhor, transbordar isso no coração de outras pessoas, Pai, que isso possa ser compartilhado, Pai, entre os nossos amigos, nossos irmãos, nossos filhos, Pai, os nossos pais, os nossos familiares, Senhor, que tudo isso, essas revelações, Pai, elas sejam transportadas, Pai, seja por palavras, seja por ações, por modelos, Pai, seja através dos pequenos detalhes, Senhor. Que toda honra, toda glória seja a Ti, Pai, porque muitas vezes nós sabemos, Pai, que nós somos usados, Senhor, como ferramentas, Pai. Seja falando uma palavra, Senhor, seja sendo exemplo, Pai. Um exemplo onde acerta, ou seja um exemplo onde a gente erra, Pai, mas que seja tudo a Tua vontade, Senhor, a Tua glória, Pai, que nós estamos aqui, Pai, disponíveis a Ti, Pai, sabendo, Pai, que não é sobre nós, Pai, não é sobre sermos perfeitos, Pai, não é sobre a nossa vaidade, nosso orgulho, Pai, mas é sobre Ti, Pai, é sobre o Seu reino, sobre os Seus ensinamentos, Pai. Que a Sua vontade seja feita, Pai, aqui na terra, no céu, Senhor, por onde estivermos, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por iluminar os nossos corações, por cuidar de cada um de nós, Senhor, por trazer-nos as instruções necessárias, Pai, as sementes que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas diariamente, Senhor. Obrigado, Pai, pelas curas, Senhor, pelas curas físicas, Pai, pelas curas espirituais, emocionais, Pai. Obrigado, Pai, por nos guiar, nos proteger, Pai, nos afastar do mal, Pai, proteger, Pai, não permitindo, Pai, que nada de ruim nos atinja, Senhor. Que o Senhor sabe, Pai, de todas as provações, mas o Senhor sabe, Pai, qual é o fardo que cada um pode carregar, Senhor. O Senhor é bom, Pai, o Senhor é misericordioso, Senhor. O Senhor é o Pai que acolhe, é o Pai que nos alimenta, Senhor, a todo momento. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por cuidar dos nossos filhos, por cuidar de cada um, Pai, que está presente nas nossas vidas, Senhor, por cuidar de nós, Pai, por nos acolher, nos alimentar a todo momento, Senhor. Estamos cientes, Pai, que através da perseverança, Pai, que através da misericórdia, Pai, nós podemos, Pai, seguir essa caminhada tranquilamente, Senhor. Confiantes, Pai, confiantes que nós temos a Ti, Pai, para nos dar o suporte necessário, Pai. A tudo, meu Pai amado. Pai, peço a Ti, Pai, que o Senhor visite, Pai, a vizinha do seu Mário, que ajude ela, Pai, durante essa cólica renal, Senhor, que o Senhor dê o suporte para ela necessário, Pai. Que ela se fortaleça, Senhor, que o Senhor traga tranquilidade, Pai, para o corpo dela, Pai, e alivie as dores dela, Senhor Jesus. Que seja passageiro, Pai, que o Senhor traga a cura, Pai, traga o alívio necessário, Senhor Jesus. Olhe por ela, Senhor. E olhe por tantos outros irmãos, Pai, que estão enfermos nesse momento, Pai. Pai, visite a casa da dona Ruth, Senhor, do filho dela, Senhor. Derrame a cura, Senhor. Derrame a força, Pai. Derrame a perseverança necessária, Senhor Jesus. E visite tantas outras casas, Pai, de tantos outros enfermos, hospitais, Pai. Tantos outros lugares, tantas casas, tantas famílias, Senhor, que estão em necessidade nesse momento, Senhor. Que falta o pão na mesa, Senhor. Que falta a misericórdia, Senhor. Que falta, Pai, a mansidão, Senhor. Que o Senhor derrame, Pai. E tire dali, Pai, qualquer sentimento de ira, Pai, qualquer sentimento de raiva, Senhor, que o Senhor tire dali, Senhor, que traga paz nesses lares, Senhor, que traga o seu olhar misericordioso, Pai, que seja o seu cordeiro, Pai, que esteja atuando dentro dessas casas, Pai, não o soldado, Pai, não o general, Senhor, não o militar, Pai, mas que seja o amor, Senhor, que seja o amor que esteja imperando, Pai, seja o olhar misericordioso, Senhor, que traga força sobre esses lares, sobre as vidas, sobre as pessoas, Senhor, seja nas cadeias, Senhor, seja onde for, Pai, e as pessoas sejam tocadas por Ti, Pai, que o Evangelho seja levado a todos os cantos da terra, Senhor, que as pessoas possam conhecer a Sua palavra, Senhor Jesus,
e não por orgulho, Senhor, mas por misericórdia, Pai, porque nós sabemos, Pai, o poder que tem a Sua palavra, Pai. Que mesmo que tantos outros, Pai, tenham dificuldade de entender, Pai, de compreender, Senhor Jesus, que achando que é o orgulho do cristiano, do cristão, Pai, achando que é uma barreira, Senhor, que achando que existe uma muralha, Senhor, mas que caia por terra todas essas fronteiras, todas essas barreiras, Pai, que as pessoas possam enxergar, Pai, quem é Ti, Senhor, quem é o Seu amor, Senhor, que possam enxergar a Sua misericórdia, Pai, e se arrepender, Pai, se prostrar a Ti, Senhor, e entender que só Ti, Pai, é a salvação, que o Senhor é o caminho, Pai. O Senhor é o caminho para Deus, Pai. O Senhor é o caminho para tudo que é nas nossas vidas, Senhor Jesus. Que possamos estar entregues a todo momento, Senhor. Obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso. Que o Senhor continue abençoando todos nós, Pai, e nos acompanhando para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para que pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.